Ao longo da história do Goiás, diversas boas equipes foram montadas, principalmente visando a disputa do Campeonato Brasileiro. Então, dessa forma aí, diversas goleadas também já foram aplicadas pelo Goiás, até mesmo na maioria delas em equipes do grande eixo do futebol brasileiro. No vídeo de hoje, irei trazer aqui as 5 principais goleadas do Esmeraldino na história da Série A, a primeira divisão do futebol nacional, beleza? Esse será o principal assunto do vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço para você deixar aqui nos comentários quais desses jogos você já foi ou algum parente seu lembra de ver, etc. Deixar seu like aqui embaixo se você curte esse tipo de conteúdo aqui no Goiás News e também sugerir novos temas. Na semana passada, o vídeo de sábado foi a respeito aí da final da Sul-Americana, onde estão os jogadores, enfim. Se tiver alguma sugestão aqui sobre o Goiás, pode deixar aqui embaixo, com toda certeza eu vou estar adotando esse método com muito carinho, beleza? E antes de dar sequência aqui no vídeo, eu quero dar um recadinho muito bacana aqui para vocês. Já pensou você assistir os jogos do Goiás pelo seu celular? Tudo isso é possível agora com a Agim TV. Planos aí mensais a partir de R$ 29,90 e o trimestral por apenas R$ 79,90 você tem acesso aí, né, a mais de 1.500 canais, envolvendo todos eles esportivos como o Sport TV, o Fox Sports, a TNT, a Comembol e diversos outros conteúdos variados. No total, são mais de 4.500, somando aí as séries da Netflix, também os conteúdos do Amazon Prime, tudo isso aí na tela do seu celular ou Smart TV, computador, enfim, onde você estiver, né, pode acompanhar os jogos aí dessa caminhada do Goiás rumo à Série A do Brasileirão. Se você ficou interessado, vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Confere lá, chama o Antônio no WhatsApp, que você com certeza vai ter um conteúdo de qualidade. Valeu, galera! A primeira goleada que irei falar no vídeo de hoje, irei até pegar aqui o meu caderninho, foi o 6-1 do Goiás contra a equipe do Vitória do Campeonato Brasileiro de 1988 na disputa da Série A. Essa é a partida mais antiga, viu, galera? Já vou avisando aqui para vocês que eu não consegui ver todas as informações delas, mas os principais, que são os gols, eu vou deixar após eu falar sobre a partida. E também quem marcou, né, os gols eu tenho aqui tudinho. E até peço perdão aí pela velocidade um pouco mais avançada também dos gols. É para não ter problemas aqui com os direitos autorais do YouTube, beleza? Naquele campeonato de 1988, Goiás aí ficou na 13ª colocação no campeonato total, na soma de todos os 26 equipes. Então, assim, Goiás fez essa boa partida contra o Vitória, goleou aqui no Serra Dourada por 6-1. Os gols esmeraldinos foram marcados pelo Denavan, também o Idemar, o Túlio Maravilha, né, que ainda não tinha aquele apelido, marcou 2 vezes. Os outros 2 gols esmeraldinos anotados pelo Tiãozinho e também o Marquinhos, essa partida que eu vou estar deixando o gol aqui, esses diversos gols do Goiás naquele jogo de 1988. Os donos da casa, a bola sobra para Denevan, quem chutou, golaço, Goiás 1-0, Denevan. Esse é o Idemar, falta para o Goiás, o Idemar, cobra com perfeição, quem é bom já vem do ovo, Fernandinho, 2-0. Por cima da barreira do... No segundo tempo, o Goiás mantém o ritmo de jogo, quer ver só? A torcida tá de olho, o Túlio recebe, entra na área, escuta no canto, não tem lero-lero, ninguém tá também 0, Goiás 3-0. Novamente o Goiás, Walter cai, se levanta e cruza, Denevan toca pro gol, mas o zagueiro corta, na confusão na área, a bola sobra para Túlio, ele faz 4-0. Veja de novo o quarto gol do Goiás. O Goiás, você viu, tava que tava, olha aí, mais uma vez. O zagueirão até que tentou tirar, mas não teve jeito. Em nome da alegria, a torcida festeja. O Goiás está 1.000 por hora. Túlio toca rápido para frente, ele faz o quinto gol do Goiás. Estava mais do que fácil. O Goiás não para, mas não para mesmo. Bola na área do Vitória. Jorge Batata serve para Marquinhos, ele faz 6-0 no placar. Não é que o Vitória não sai do Serra Dourada sem fazer o gol de honra? Pois é, e um bonito. A quarta maior goleada da história do Goiás na era aí do Brasileirão, dessa vez do pontos corridos. Mais uma vez dentro do Serra Dourada, o Verdão fez outro 6-1, dessa oportunidade aí contra a equipe do Fluminense. A escalação do Goiás para aquela partida teve aí o Rodrigo Calácia no gol, na defesa aí com o Kleber, o Fabão, o Renato e também o Leandro Schmidt. Um pouco mais avançado no meio de campo, o Simão, o Josué, aquele mesmo, ex-Atlético Mineiro, enfim, Gil Baiano, o Vando, o Araújo e o Grafite aí fechando o trio de ataque. É um time assim do Goiás sensacional, até mesmo que começou mal demais o campeonato, mas na reta final aí acabou se recuperando. Para você ter uma ideia, o Verdão ainda na soma, né, do Campeonato Brasileiro de 2003 total ainda conseguiu uma ótima colocação, ficando em 9º colocado com 65 pontos somados em 46 jogos. Lembrando aqui para vocês que naquela época ainda tinha 24 equipes
no Brasileirão de 2003, só foi reduzir para 20 como temos hoje a partir de 2006, tá bom? Então o Goiás assim, que aplicou essa goleada de 6-1 para cima do Fluminense. A equipe carioca, que naquela temporada também não estava tão bem, ficou em 19º na colocação final. Os gols dessa partida, dessa goleada, o massacre aqui no Cerro Dourado, por 6-1 foram anotados aí primeiramente pelo Grafite, com 1 minuto de jogo, abriu o placar para o Goiás. Depois ele mesmo, Grafite, marcou aos 26, o Gil Baiano aos 35, o Fabão aos 46 do primeiro tempo. E aí o Romário descontou para o Fluminense, o Araújo e depois ali completando os 2 gols do Araújo na segunda etapa. Essa goleada por 6-1 diante da equipe do Fluminense, agora um pouco mais recente, em 2003. Quero que você deixe aqui embaixo se você foi nessa partida, né, aqui no Serra Dourada. Primeiro minuto de jogo, Grafite recebe na área e faz o primeiro do Goiás sobre o Fluminense. Grafite arrisca de longe e Fernando Henrique aceita, 2-0. Grafite dribla César e toca para Gil Baiano marcar. Fabão cobra falta de longe e 4-0. O juiz marca pênalti de Michel em Joãozinho. Romário cobra e diminui. Araújo recebe de Marabá e não perdoa. Goiás 5-1. Simão lance e Araújo toca na saída de Fernando Henrique. Fim da goleada. Goiás 6. Indo agora para mais uma goleada do Verdão, a sua terceira, né, maior da história do Campeonato Brasileiro, da Série A, 6-0 contra o Grêmio aqui no Serra Dourada, esse ano de 1997. Vale lembrar que em 96 o Grêmio eliminou o Goiás na semifinal do Brasileirão. O time esmeraldino ficou na 4ª colocação geral, o Grêmio que acabou sendo campeão. E em 97 o Goiás aí mesmo deu esse massacre, né, esse desconto aqui no Serra Dourada, vitória por 6-0. Os gols esmeraldinos foram marcados aí pelo Aloísio 2 vezes, também o Alex Dias, o Betinho e o Marquinhos. O jogo aí que era pela primeira fase ainda, a segunda rodada do torneio nacional, que naquele ano, assim, o Goiás não fez uma campanha muito boa não, terminou aí com 28 pontos na 19ª colocação, naquele campeonato que tinha 26 equipes. Para você ter uma ideia, só ficou aí 2 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Então não foi uma campanha assim muito brilhante do Goiás não, apesar de ter bons jogadores dentro do seu elenco. A escalação do Goiás para aquele jogo foi com o Kleber no gol, lateral direito aí com o Túlio, os zagueiros o Silvio Criciúma e também o Wilson. Na outra lateral, o Marquinhos. Volante, o Guará, meio de campo aí também com o Raider, o Marcelo, o Betinho e o ataque formado com o Alex Dias e o Aloísio. Realmente, pelo menos o trio aí de ataque era muito bom, né? O Goiás aí que provou, né, desse jogo contra o Grêmio, meteu essa goleada por 6-0. Vou deixar os gols aqui logo em seguida. E Aloísio de pênalti faz 1-0 Goiás. O campeão não resiste. Alex faz o segundo pro dono da casa. Betinho aumenta, 3-0. E o mesmo Betinho marca logo depois, 4-0 Goiás. Aloísio aumenta, 5-0. E Marquinhos fecha o placar. Goiás 6, Grêmio 0. A segunda maior goleada da história do Goiás na Série A, um jogo até que muito recente, inclusive com esse uniforme que o Goiás atuou naquela goleada por 6-0 contra o Palmeiras também aqui no Serra Dourada, válido aí pelo Campeonato Brasileiro de 2014. Um jogo assim realmente, que eu mesmo lembro do Goiás naquele jogo, tinha perdido aí, se eu não me engano, pro Botafogo, fora de casa. Sim, um time que estava fazendo uma campanha razoável de meio de tabela mesmo no Brasileirão, só que o Palmeiras realmente era um time muito feio naquele ano de 2014, por pouco não caiu, né, para a segunda divisão, até mesmo após essa goleada. O Verdão lá paulista estava na última colocação, realmente uma campanha muito horrorosa. O Goiás, que não tem, né, nada a ver com isso, fez os seus gols aí logo no primeiro tempo, já estava goleando. O Ramon marcou o primeiro aos 7 minutos, o Esquerdinha aos 11, o Eric aos 27 da primeira etapa, e finalizando aí o 4-0 só no primeiro tempo, com o Davi num golaço de falta aos 36. No segundo tempo, Thiago Mendes e também o Wellington Júnior, já no último lance do jogo, decretaram aí o massacre final do Esmeraldino, 6-0 naquele ano de 2014, como eu disse. O Goiás não fez uma campanha brilhante na Série A, mas em momento algum pareceu que ia brigar para cair. Para você ter uma ideia, não entrou nenhuma rodada dentro do Z4 da Série A. Então, assim, fez uma campanha bem sólida, terminou na 12ª colocação, 47 pontos e conquistou aí a vaga para a Sul-Americana de 2015. Quero que você deixe aqui embaixo se você foi nesse jogo em 2014. Eu, infelizmente, não deu para o meu pai levar. Foi até num domingo, 6h30 da tarde, o jogo ali mais de noite mesmo. Infelizmente não deu para mim ir, mas assim, acompanhei o jogo, realmente inesquecível para todos nós esmeraldinos.
E para finalizar a lista, saindo aí dos 6 gols, iremos para o 7º, uma goleada por 7-0 do Goiás contra o Juventude no Brasileirão de 2003. Mais um, né, naquele time histórico do Goiás que começou o Brasileirão muito mal, mas acabou terminando na 9ª colocação, garantiu vaga para a Sul-Americana, a primeira participação internacional do Goiás na sua história, que foi a Copa Sul-Americana de 2004. Então, aquele jogo aqui no Serra Dourada também muito marcante. A primeira edição do Campeonato Brasileiro de pontos corridos em 2003, como eu disse, tinha mais equipes, né? No total sendo aí 24. O Goiás terminou na 9ª colocação com 65 pontos somados. Até mesmo o Dimba foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro aí, de 2003, estou errando esses trem aqui agora. Enfim, ele marcou 31 gols no torneio no total. O Goiás que já teve ao longo da sua história 4 artilheiros em edições de Campeonato Brasileiro. A escalação do Goiás naquela goleada por 7-0, também um outro time muito bom, formado aí com o Arley, o lendário goleiro no gol, o Michel, o Fabão, o Alexandre e o Leandro Smith na lateral esquerda, meio de campo com o Thiago, o Marabá, o Caico e o Danilo, aquele mesmo Danilo que tem passado aí pelo Corinthians, o São Paulo, futebol japonês. No ataque com o Dimba e o Araújo, esse time aí realmente muito cascudo do Goiás, que deu trabalho pro Fluminense, goleou por 6-1. E agora que contra o Juventude, na segunda rodada do Brasileirão, meteu esse 7-0 aqui no Serra Dourada. Falando dos gols agora, né, o mais importante, os gols esmeraldinos naquela ocasião por 7-0 foram marcados aí pelo Caico, o Michel, o Vando, o Dimba e o Danilo, que balançou as redes 2 vezes, beleza? Logo o primeiro gol do Goiás. Depois da bola na trave, Danilo completou para a rede. Cruzamento de Michel e Dimba de cabeça aumentou, 2-0. Sempre pela direita, Caico arrancou e tocou para Dimba marcar o terceiro do time da casa, o 6º dele no Brasileiro. Depois de mais um lance de Caico, Mineiro colocou a mão na bola, pênalti. O próprio Caico cobrou e fez 4-0. E tem mais, Danilo recebeu para fazer um belo gol, o 2º dele no jogo, Goiás 5, Juventude 0. Segundo tempo, mais uma bela arrancada de Caico pela direita. Ele tocou para Michel fazer o 6º do Goiás. Thiago tocou para Vando, que avançou e fez Goiás 7, Juventude. Quero que você deixe aqui embaixo qual desses times você teve a oportunidade de acompanhar do Goiás. Eu mesmo, para ser bem sincero, eu sou novo pra caramba, né? Só vi esse de 2014. Eu lembro que era até bonzinho assim, mas nem se compara, né, com esse de 2003, por exemplo. Quero que você deixe aqui embaixo qual dessas goleadas você assistiu ou até mesmo estava presente aqui dentro do Serra Dourada. E deixe aqui embaixo também a sua sugestão para vídeos futuros aqui dentro do Goiás News, beleza? Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!